Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. O pessoal tá dividido aí, né? Poxa vida, foi todo mundo muito mal. O jogo realmente não foi tão interessante assim pro Corinthians. Algumas individualidades, elas voltaram a não aparecer. Tem alguns destaques negativos, e eles são muitos no jogo. Mas eu já vi torcedor aí colocando na conta de que o Ramon já tem que ir embora, que ninguém mais presta, que esse time reserva bota no lixo, contrata tudo novo. Eu sou mais de uma outra linha. Eu penso que foi um ótimo resultado. Tá, um bom resultado. Vamos lá. Claro que ótimo é sempre você vencer, né? Mas eu preciso analisar as circunstâncias. Eu preciso analisar o contexto. Gente, o Corinthians ainda está de ressaca do título. Quase que literalmente, né? Eu não posso afirmar, mas, gente, o jogo terminou na quinta-feira de madrugada. Na quinta-feira de madrugada, os caras estavam comemorando, que é natural. A sexta-feira ela é perdida, tá? O sábado é a viagem para Salvador. E o domingo acontece o jogo. Aí alguém pode dizer, não, mas espera aí, botou os reservas, preservou os titulares. Eis que um amigo meu do mundo da bola me diz sempre o seguinte, os reservas comemoram também, tá? Às vezes mais do que os titulares. Então, gente, é muito insano mesmo, né? Você é campeão na quinta-feira, domingo você tá em campo. E num jogo que, assim, o calendário ele não permite que você espere. Ele vale 3 pontos, ele vale a mesma coisa que o da última rodada. Então, pontos que daqui a pouco você não conquista agora, eles vão fazer falta lá. Isso é meio óbvio, né? A gente já se acostumou a enfrentar o campeonato de pontos corridos e sabe que tem pontos inegociáveis. Agora, não é só isso. É o Bahia, um bom time do Bahia, montado pelo Rogério Ceni, com bom investimento, com um ótimo meio-campo, com retenção de bola, circulação de bola, bons alas chegando. Cara, é um Bahia que chega, que erra inclusive na finalização, é o grande problema do Bahia. Mas é um Bahia que tem a bola, que agride o adversário, que é organizado e que, obviamente, por si só já seria difícil. Então, tem a ressaca do título, tem a viagem, tem o desgaste, tem o Bahia, que é um bom time, jogando em casa. E aí, o Bahia sai na frente, o Corinthians fica com um a mais no comecinho do segundo tempo, e aí, claro que o jogo muda de cenário, né? Porque aí você começa a imaginar coisas melhores no jogo. Só que você não levou boa parte desses titulares que poderiam qualificar aquele time naquele momento do jogo. Um que outro. E aí você tenta lidar com aquilo que você tem. Tem quarta-feira, Sul-Americana, Huracan. Na Neoquímica Arena é verdade, mas já começa a trajetória do Corinthians na competição internacional. É muito louco, gente. É muito louco. E aí vamos pro jogo. O Corinthians montou uma equipe completamente reserva. Olha, o único titular foi o Yuri Alberto, que eu até questionei, porque eu falei assim, poxa, o Yuri saiu com dores e tal. O Emiliano disse que não preocupa, mas eu sei que o Yuri é fominha, quer jogar todo o jogo, ele se doa, ele joga machucado muitas vezes no sacrifício. Mas, pô, se preservou tanta gente, por que não preservou o Yuri, né? Enfim, felizmente não é nada demais. O Yuri é o único titular, né? Porque até o Matheus Donelli foi o goleiro titular na ausência do Hugo. O Hugo até revelou que estava jogando alguns jogos machucado já, mas que não ia abandonar o Campeonato Paulista no meio. Então estava trabalhando ali com o departamento médico, físico ali para que ele pudesse jogar. Na primeira possibilidade houve um refresco para ele. E vou dizer uma coisa, hein? O Donelli foi bem. Foi bem. Olha, pegou, o Bahia atacou o Corinthians. E o Matheus Donelli fez algumas defesas importantes, mais seguro. Acho que ele aos pouquinhos está tomando conta aí desse segundo lugar, né, dessa vaga de reserva do Hugo. Ele foi bem no Campeonato Paulista, no começo ele atua também para a ausência do Hugo, e em outros momentos ele já esteve mais instável, não é o caso agora. Acho que o Donelli foi muito bem, pegou demais e ajudou nesse jogo. Aí na direita o Léo Maná, na esquerda o Hugo, e são pontos bem negativos, né? Na verdade, pontos que a gente já conhece. Então, não é nenhuma surpresa, mas a gente lamenta de novo e a gente fala aqui porque não dá para insistir. As laterais do Corinthians normalmente são um problema. Tem resolvido com o Fabrício Angileri e com o Mateuzinho, que voltou a jogar bem? Tem. Mas quando você depende de outras situações, você esbarra numa dificuldade tremenda. O Léo Maná se mostra cada vez mais insuficiente e o Hugo nem vale a pena perder meu tempo. E o Diego Palacios, que alguém me perguntou na live, que eu já estava algumas semanas sem falar dele, né? Porque não adianta mais, né? A gente fica batendo murro em ponta de faca aqui, fica perguntando sobre um cara que, enfim, e aí falta transparência, né? O torcedor tem o direito de pensar o que quiser.
do que aconteceu com o Palácios, no momento em que a verdade não vem à tona e não é comunicada. Enfim, a dupla de zaga, André Ramalho e Kaká. Meu Deus! Cara, impressionante, hein? E a gente reclama do Félix Torres, mas não há comparação nesse momento do Félix Torres e o Gustavo Henrique em relação a outros zagueiros do elenco. O André Ramalho e o Kaká com algumas dificuldades. E no segundo tempo, quando o Ramon ainda coloca o João Pedro e por alguns minutos ali faz um sistema de 3 zagueiros, muda de novo o sistema, né? Então é um sistema que precisa ser trabalhado. Quando você escala um time totalmente reserva assim, a tua tendência é ter desentrosamento. Então foi realmente bagunçado e foi realmente complicado de assistir o Corinthians, porque aí as individualidades acabam não aparecendo porque o coletivo não existe, né? Aí, mas antes dos 3 zagueiros, teve o André Ramalho e o Kaká, com esses 2 laterais que eu citei. Aí o meio de campo, para eu não me perder aqui, para não errar, você tem o Breno Bidon e o Maicon de primeiro homem, né? O Breno Bidon e o Alex Santana mais alinhados ali numa segunda função, né? Vértices do losango, que na verdade não teve um terceiro homem, né? Porque aí teve 3 atacantes: o Thales Magno, o Romero e o Héctor Hernandes. Porque aí você tem e o Yuri Alberto, o Héctor Hernandes entrou no segundo tempo. E aí você tem uma escalação com o Thales pela esquerda, o Romero pela direita e o Yuri mais centralizado. Um 4-3-3, sem conexão entre os setores, né? Quando você escala normalmente um time assim, eu sei que o Bidon é um cara que dita muito o ritmo e fez um ótimo jogo, tá? O Bidonzinho só não é titular porque o Ranieri fixou a frente da defesa, o Martínez está jogando muito e o Carrilho é intocável, né? Então não tem espaço nesse momento para o Bidon, na medida em que Martínez e Ranieri são muito competitivos, mais pegadores, né? Mas o Bidon é muito técnico, né? E ele, nesse jogo de hoje, na ausência de um meia articulador, o Bidon foi esse cara, né? Que ditou o ritmo, que buscou ter a bola para si, chamou a responsabilidade, mas ele ainda assim tinha que fazer coberturas ali. Por quê? Porque o meio-campo do Bahia é muito qualificado, né? Você tem Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, não dá para deixar se criar, né? Então você tem que ter uma recomposição muito forte. E o Bahia, repito, atacou muito o Corinthians, exatamente por essa dificuldade que o Corinthians teve de se encaixar no primeiro momento. E o gol era questão de tempo, né? O gol era questão de tempo, martelou, até que no finalzinho, e um gol num vacilo, né? Porque ele sai lá da direita, chega no Luciano Juba, que é um lateral quase que atacante, né? Aí ele dá um primeiro corte, dá um segundo, o André Ramalho vai meio que à distância na bola, né? Depois tem um outro jogador na marcação que ele consegue fazer o cruzamento com muita tranquilidade e o Gilberto aparece no meio da área para cabecear sozinho, porque aí era o Hugo que tinha que estar fazendo a cobertura, né? E não faz. Falha completa do sistema defensivo do Corinthians de novo, né? Eu sei que não era o time titular, mas esses encaixes eles precisam acontecer pelo sistema, né? A todo momento. Os reservas treinam com os titulares, né? Não é possível que eles não saibam esse tipo de coisa básica, né? Que você faz o balanço, né? Da direita para a esquerda até conseguir o cruzamento. E teve uma liberdade tremenda aí o Juba para cruzar na cabeça do Gilberto. Vem o segundo tempo e aí tem uma expulsão muito cedo. O Ramon já troca no intervalo, né? Porque ele tira o Yuri Alberto. Ele faz outras trocas ali também, ele tira o Léo Maná e coloca o Charles na lateral direita, e para vocês verem como o Léo Maná está mal, que o Charles, que a gente contesta, fez um bom jogo na lateral. Ok, depois da expulsão, o time meio que se coloca no campo ofensivo e ele foi muito acionado pelo lado direito para fazer cruzamentos. Mas ele foi bem, ele cumpriu a tarefa, o Charles, na lateral direita. Aí ele tira, ele coloca o João Pedro aí foi dentro do que eu falei, né? Coloca um terceiro zagueiro, porque ele tira o Yuri Alberto, né? Coloca o João Pedro Tchoca. Fica João Pedro, Kaká e André Ramalho. Com a expulsão, ele até demora, tá? Demora quase uns 10 minutos do Everton Ribeiro a expulsão para tirar um dos zagueiros e aí jogar o time para buscar o empate, né? O Everton Ribeiro, ele já tinha tomado um cartão, que ele calça o Bidon, e nesse segundo, mesmo que sem intenção, dá para ver que às vezes tá na passada ali, né? Só que ele pega o garrão do Thales Magno que tá entrando na área, ou próximo dela, então não tem muito o que fazer ali, é cartão amarelo, ele já tinha, acabou sendo expulso, nem o Rogério Ceni reclamou, entendeu que foi uma casualidade realmente do jogo e da situação passível de cartão amarelo,
por consequência o segundo e o vermelho. E aí, obviamente, que o cenário muda. Obviamente, aí ele queima o Ademir, por exemplo, bota o Gabriel Xavier, bota mais um zagueiro e aí baixa as linhas para tentar segurar o resultado. Mesmo cedo no jogo, era normal, porque o Corinthians foi para cima. Demorou um pouquinho, né, Ramon? Mas aí ele tira o Kaká para colocar mais um jogador de frente. E aí entra o Héctor Hernandes, aí entra o Fabrício na esquerda, aí o Charles já tinha entrado na direita no lugar do Léo Maná, e aí o Corinthians começou a ocupar o campo de ataque, ofereceu alguns espaços e alguns contra-ataques, é verdade, mas não surtiram efeito, mas melhorou o jogo do Corinthians, porque aí um a mais, né, o Corinthians começou a martelar. É verdade que muito chuveirinho, muitos levantamentos para a área, mas assim, gente, eu vejo muita gente reclamando disso. Nesse recorte pequeno do jogo, nesse contexto aí, é muito difícil, porque o time se fecha, por dentro você não consegue entrar. Entra o Coronado, né? Tava esquecendo dele. O Coronado e o Bidon começaram a ditar as cartas do jogo pela qualidade que eles têm. O Bidon até mais influente no jogo, mais incisivo do que o Coronado, voltando de lesão. Muita gente pediu o Coronado desde o início, exatamente porque não tinha um meio armador, mas aí eu entendo, ele estava voltando de um tempo parado. Um jogo fora de casa, né? Ok, ele não estava jogando, não tem a questão do desgaste, mas tem a questão dele estar parado. Então eu entendo ele ter entrado só na reta final. E aí o time muda, né? Você tem o meia, você tem o Bidon chegando mais à frente, fazendo aquilo que ele sabe muito bem. Você tem o Angileri ali, que é muito bom pelo lado esquerdo, o Charles bem agudo pelo lado direito. Aí você tem Thales, você tem Romero, você tem Héctor Hernandes, que está dentro da área. E aí você tem que fazer o quê? Por dentro, não tem como. Os caras estão travados. Você tem que ficar rodando essa bola, igual o gol que o Bahia fez, né? Roda a bola da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, até encontrar um espaço para o cruzamento. E aí o Bidon foi muito inteligente, como ele que no primeiro gol anulado, num dos raros momentos em que o Bahia está no campo de ataque, o espaço se oferece, o Bidon é que liga direto com o Thales Magno, do Thales a bola para no Romero, o Romero faz o golaço. E o gol foi anulado por impedimento, e eu, de novo, tenho que reclamar. Eu aqui, né? Porque os clubes não podem reclamar. Eles aclamaram o Edinaldo Rodrigues por unanimidade. Né? O Edinaldo Rodrigues foi aplaudido e celebrado como o maior presidente da história da CBF. Então eu não quero ver ninguém reclamando de arbitragem. Agora, cadê o impedimento semiautomático que prometeram, que a gente viu na final do Paulista? Cadê? A gente tem que ver aquele ângulo que é completamente desconexo com o que a gente está vendo, uma linha que não convence ninguém, e os pés do Thales Magno no campo defensivo. Ah, mas o corpo está inclinado. A linha é completamente inconclusiva. Então, assim, mas eu aqui vou gritar, você daí vai reclamar, e os clubes não podem fazer nada, porque eles aprovaram o presidente da CBF por unanimidade, e os investimentos não acontecem, né? É uma pena. De novo, a gente começar o campeonato com isso. Foi um golaço, mas que foi anulado, e aí depois o Corinthians ainda teve força. Esse gol é 34 minutos. E aí, aos 44, o Héctor Hernandes faz o gol de empate. O Bidon recebe pelo lado esquerdo, o Angileri passa para receber, só que aí o Bidon mesmo já faz o cruzamento da intermediária, a bola passa pelo zagueiro e o Héctor Hernandes de cabeça, a bola bate na trave e entra, faz um gol de centroavante. E eu espero, ele que ficou fora da relação muitas vezes, eu espero que isso dê confiança para ele, porque eu já falei aqui para vocês, o Pedro Raul indo embora, por mais que a gente concordasse com isso, né, de que o Pedro Raul não estava bem, não tinha outras alternativas, né? Na ausência de Memphis e Yuri, você tem Thales e Romero e ponto. O Héctor Hernandes não vinha sendo relacionado e a gente não sabia até que certo ponto ele poderia ser útil ou não, pois ele mostrou nesse jogo, se ele continuar, né, ele fez outras coisas também, ele brigou lá na frente, ele chamou a marcação, ele roubou algumas bolas. Se ele continuar assim, ele vai ser usado, porque a temporada é longa, tem muitas competições, e o Corinthians vai ter que se descaracterizar em alguns jogos, exatamente por desgaste, por preservações. E outra, na característica dele, não tem outro jogador, né? Nem o Yuri é dessa característica. Contra o Barcelona, o time terminou com o Gustavo Henrique de centroavante, porque o Pedro Raul foi embora. E tinha que ir embora mesmo, mas qual é o outro cara que você tem ali para fazer isso? E aí, a gente vai ao encontro daquilo que eu falei para vocês na abertura desse vídeo. O alerta que esse empate nos traz. Você não pode, em alguns jogos do Brasileiro, por conta de compromissos na Sul-Americana, Copa do Brasil, sei lá o quê, simplesmente sacar todo o teu time titular e botar todo o time em reserva. Aí não vai dar certo, como aconteceu hoje. O time não jogou bem, o time empatou porque ficou com um a mais e por um gol achado, por um acaso,
Ok, tem uma jogada ali, eu não quero menosprezar o gol, mas é um gol que, cara, foi um risco tremendo que o Corinthians tomou. Poderia muito bem ter saído com a derrota, porque não se portou bem.